Fala, moçada bonita do meu Brasil, beleza? Estou aqui mais uma vez para ajudá-los, pessoal. No plano de estudo tutorado do governo de Minas Gerais, já estamos no volume 7, graças a Deus tá acabando, semana número 2. O tema dessa semana é migrações no Brasil. Mas antes da gente começar, pessoal, é muito importante que vocês se inscrevam no Escola Online, divulguem nosso canal, pessoal, tudo que é bom, de graça, é para ser divulgado. Nos sigam também nas nossas redes sociais. Nosso Instagram tem um nível de interação muito bacana. E também, pessoal, nós temos nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Para tudo. Ô, professor, eu lembro lá no PET 5. Você lembra, né, pequeno gafanhoto? Lá no PET 5, pessoal, nós já falamos de fluxos migratórios internos, internacionais, Brasil. É verdade. Se eu não me engano, PET 5, semana 2. Professor, tem repeteco? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que foi minha reação. Quando eu vi esse patch, eu fiquei assim, ó. Ah, não é possível! Não é possível que o governo de Minas está fazendo assim. Mas aí, pessoal, eu comecei a refletir, eu dei o Yoga Telecurso 2000, dei aquela refletida sobre a vida, fiquei 37 horas seguidas, apenas em transe, entrando em contato com o meu eu espiritual, e eu comecei a pensar. Cara, apesar de ser um tema repetido, é um tema muito pertinente. E a forma como está sendo abordado é um pouco distinta. Então, como que o tio ficou? Feliz, porque é um tema muito bacana. Por favor, eu peço, pessoal, que vocês não retirem isso daqui, porque eu já vendi todas essas fotos para a revista Globo Rural. Inclusive, no mês de janeiro, eu vou ser a capa da revista Globo Rural, beleza? Olha só que animalzão bonito, o boizão. Boi não tem chifre não, tá, gente? Minha namorada nunca me chifrou, não, eu acho. Olha só que gado bonito, 7 arroba, 8 arroba pra lá, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos, brincadeiras à parte, vamos ao contexto. Fluxos populacionais no Brasil. Pessoal, a gente tem que entender que quando nós temos atração em fluxos migratórios no nosso país, principalmente estão ligados a questões econômicas. Por quê? Ah, professor, mas o sertanejo lá no sertão nordestino, ele sai de lá porque a condição climática lá era muito desfavorável e tudo mais também. Mas se for para ir para um lugar que é ruim também, ele não sairia. Um local desfavorável, ele não sairia. Dessa forma, pessoal, quando nós falamos do ciclo da cana-de-açúcar, ele é muito mais um fluxo externo, que é um fluxo de pessoas vindo de outros países, do contexto do povoamento no Brasil. Então, pessoal, nós temos o ciclo do ouro, que é o primeiro processo de atração de pessoas para uma área interiorana no Brasil. Temos o ciclo do café, que é interessante porque ele vai migrando, né? O ciclo do café ele tem início no estado do Rio, vai para o estado de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, se expande para o oeste paulista, interfere também no sul de Minas, no leste de Minas Gerais e até um pedacinho do Espírito Santo. Então é bem interessante porque ele pega uma área muito vasta, beleza? Temos o ciclo da borracha, que foi uma área de atração de pessoas na região norte. Pessoal, para quem já foi em Manaus, tem o Teatro Rosa, eu não sei se ele chama Teatro Rosa, que é um dos teatros, assim, para aquele período, um dos maiores teatros, talvez, na América Latina, um dos mais desenvolvidos para aquele momento em que ele foi criado, ali na transição do século XIX para o século XX, demonstrando o poder que tinha a borracha com seringueiros naquele período, pessoal, ali, finalzinho do século XIX para o século XX. Temos também a industrialização da região sudeste, que é um grande atrativo, principalmente de pessoas vindo do Nordeste, a construção de Brasília, pessoas vindo de regiões pobres, até um pedacinho do Sudeste, mas principalmente Nordeste, em direção ao centro do território brasileiro. As atividades agropecuárias, né? A expansão da fronteira agrícola sobre o Centro-Oeste, principalmente um fluxo muito forte de pessoas vindo do Sul para essa região.
E a Zona Franca de Manaus também, pessoal, querendo ou não, é um atrativo também devido ao desenvolvimento industrial da cidade de Manaus a partir da década de 1960. Beleza? Pessoal, alguns fluxos internacionais que é interessante. Primeiro, o Brasil tem como característica um país de emigrantes no século XX para cá. Os brasileiros, eles tendem a voltar ou a ir para locais mais desenvolvidos. O sonho, né? Todo brasileiro tem o sonho de morar nos Estados Unidos. Nossa senhora, meu sonho é morar nos Estados Unidos e pagar $1 no Big Mac. Todo brasileiro tem esse sonho. Brasileiro. E normalmente esse sonho é ainda maior quem nunca comeu um Big Mac. Pessoal, eu comi o Big Mac, eu era mais velho que vocês hoje. Quando eu comi um Big Mac, eu tinha, sei lá, uns 17 para 18 anos de idade. Talvez 18 para 19. Foi uma decepção. Porque quando passa propaganda, é um desse tamanho assim, ó. Você fala, nó, vou até partir em 3. Eu lembro uma vez que um vizinho meu, contando o caso, né? Mentirada danada. Eu devia ser moleque, 8 anos de idade, 10 anos de idade. Aí ele falou, não, porque a gente foi lá em Belo Horizonte, a gente parou no McDonald's. A gente pediu Big Mac, meu pai pediu uma faca pra cortar ele em 3 pra eu, meu pai e minha mãe comer de tão grande. Ai, mentiroso. Hoje eu sei a mentira que ele falou comigo e com meu irmão aquele dia. Ele falou, é mesmo? É grande mesmo? Nossa, e é bom? Não, é bom demais. Pessoal, é gostoso o tal do Big Mac? Até é gostoso. Mas é pequeno. É pequenininho, só não enche meu estômago. Então vamos lá, pessoal. Estados Unidos... Países europeus, principalmente quando a pessoa tem descendência, ou seja, acho que seria ascendência, mas tudo bem. Principalmente quando a pessoa tem parentesco, por exemplo, meu bisavô é italiano. O pessoal acha que não tem nada de italiano, apesar de eu gostar de macarrão. Então eu consigo, dependendo do caso, depende também, pessoal, do grau, nacionalidade daquele país. Então, as pessoas que conseguem nacionalidade, elas tendem a ir no país de origem da sua família. Temos também, entre outros, né, pessoal, questões ligadas, por exemplo, ao Paraguai, até mesmo os brasiguais. Eu pulei, tá, gente? Os brasiguais merecem muito destaque. Para quem não sabe, os brasiguais, chega ali no contexto da década de 60, década de 70, uma crise muito forte no Paraguai, as terras paraguaias ficam baratas. Então, os fazendeiros brasileiros começam a comprar terras no Paraguai. Estima-se que 50% do território do Paraguai pertence a brasileiro. Isso é um problema dentro do Paraguai hoje. Então, pessoal, e o Japão também, né? Nós temos uma migração de japoneses vindo para o Brasil no início do século XX. E a partir da década de 80, quando o Japão já desponta ali como a segunda maior economia do mundo, hoje como a terceira maior, vários descendentes retornam ao Japão justamente devido a esse aspecto extremamente desenvolvido. Então, pessoal, nós temos alguns povos que chegam ao Brasil que nós merecemos destaque. Os portugueses, processo de colonização, os africanos com mão de obra escrava, 50% ou mais de 50% da população brasileira se declara negro ou pardo, beleza? Os alemães e os italianos, muito importantes para a região sul, não apenas na região sul, por exemplo, existem regiões serranas do Espírito Santo que nós temos, sim, colônias italianas muito fortes, tipo... como é que chama, gente? Pra quem já foi pra Guarapari, saindo de Belo Horizonte, lá em Venda Nova do Imigrante. Se eu não me engano, Venda Nova do Imigrante é uma cidade de origem italiana. Alegre, no Espírito Santo, também, mesma coisa. Os japoneses no início do século XX, os sírios, os venezuelanos agora no século XXI, os bolivianos ali século XX, século XXI, os haitianos século XXI. Então, pessoal, o Brasil recebe diferentes povos no seu processo de formação da sua população. Alguns fluxos antigos, outros recentes. Eu esqueci de colocar esse negócio. Pessoal, atividades 1, 2... É só 1, 2 e 3. Eu esqueci de tirar esse 4. Desculpem, hoje eu tô doido. 1. Como é caracterizado o processo de migração? Pessoal, essa questão eu não gostei. Eu achei ela muito abrangente. Eu entendi o que ela quis perguntar, mas quando nós falamos migração, é algo muito, 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 muito... como eu posso dizer, muito solto, muito abrangente. Destaque os principais motivos responsáveis por esse fenômeno no Brasil. Pessoal, no Brasil, então, nós podemos estar falando tanto das migrações internas dentro do território brasileiro, como as externas. Mas no Brasil, isso daí normalmente está ligado a questões econômicas, como os ciclos econômicos, beleza? Tanto por questões de saída, problemas econômicos no Brasil, como também
na questão de atração, beleza? E a migração, pessoal, é o deslocamento de população, deslocamento populacional entre diferentes territórios. Isso seria migração, beleza? 2. No território brasileiro, uma modalidade de migração é muito comum, é o êxodo rural. Caracteriza esse processo e aponta suas consequências. Pessoal, o êxodo rural tem como característica ser o fluxo de pessoas saindo do campo para as cidades, beleza? Dessa forma, nós temos então um número grande de pessoas saindo das cidades, do campo para as cidades. Isso gera sérios problemas urbanos. Primeiro, o êxodo rural no Brasil ele foi feito de forma ele ocorreu de forma muito intensa, o que gerou sérios problemas urbanos, o inchaço das cidades, a favelização, a sobrecarga de serviços públicos urbanos. A cidade não estava preparada para isso. E 3, o êxodo rural é uma modalidade de migração muito comum no território brasileiro. No entanto, esse processo pode gerar uma série de problemas para os migrantes que não possuem qualificação profissional para se inserir no mercado de trabalho. Nesse contexto, analise a tira. Pessoal, essa tira aqui, o sujeito trabalhando na roça, parece bem sofrido, mas chega na cidade catando lixo. Também é uma atividade de pessoas de baixa renda. Então, pessoal, nós podemos pensar, existe uma música do Zé Geraldo, se eu não me engano, que ele fala, lá sim, que ele falava que pelo menos lá quando ele morava no Nordeste, ou seja, lá onde, tudo que eu plantava eu tinha direito a colher. Na cidade, não. Aquela cidade, aquela música que fala, tá vendo aquele edifício, moço? Tan, 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 tan. Aí depois ele termina, tá vendo aquela igreja, moço? Lá eu também, onde o padre diz amém. Lá sim valeu a pena, tem remessa e tem novena. E o padre me deixa entrar. Mas tem uma parte que, por que ele fala? Na cidade, o que eu trabalho, eu não tenho um direito, um prédio. Eu não posso entrar no prédio, porque eu sou pobre. Uma escola, eu criei uma escola, meu filho quer estudar lá, não posso, porque é uma escola particular. Então, pessoal, isso demonstra que um grande número de pessoas que vão em direção à cidade devido a essa não qualificação, elas não conseguem empregos. Então elas necessitam trabalhar a partir ou de empregos muito mal remunerados ou trabalhos informais, o que fazem que eles permaneçam ou se agravem na pobreza. E vários deles, pessoal, se veem presos nisso, porque eles não conseguem voltar à sua terra natal, porque eles venderam o que eles tinham na sua terra natal. Beleza? 5 é 4 e 5. O 4 eu deixei lá, o 5 coloquei aqui, vocês me desculpem. 4. As migrações realizadas dentro de um país são classificadas como A. Migrações internacionais. Falso. Internacional entre dois países ou mais. B. Migrações pendulares. Pessoal, pendular. Vai e volta, vai e volta. Então, falso. C. Migração interna. Corretíssimo. Resposta, letra C. De cruzeirão cabuloso. Ah, Rafael, só. Gente, que gol. Que gol bonito. Meu Deus do céu, gente. Ai, que homem o Rafael só. Gente, que gol bonito. Fui eu que ensinei pra ele, só pode. Ele deve ter visto eu jogar bola algum dia pra fazer aqui golaço. 5. Sobre os movimentos migratórios, na alternativa correta. A. Os brasiguais constituem grupos de paraguaios que migram para o Paraná. Falso. É o inverso. B. A década de 50, a construção de Brasília atraiu muitos migrantes para o centro-oeste. Verdade. Provenientes principalmente da região sudeste, nordeste e norte. Falso. C. São Paulo e Rio ainda continuam sendo os principais destinos da população nortista e nordestina, devido ao fraco desempenho da economia das regiões. Pessoal, eu vejo isso como falso. A gente observa um maior dinamismo econômico, tanto no norte, a partir do avanço da fronteira agrícola, atividades mineradoras, mas principalmente no nordeste. O nordeste vem se industrializando muito. Inclusive, existe a tal da migração de retorno. Então, falso. D. A imigração japonesa para o Brasil teve seu auge no final do século XIX? Falso. Teve seu auge na primeira metade do século XX. Então, sobrou para a gente letra E de escola. Mas não é F de feijão. G de gente, H de humano e de igualdade. Na década de 80, muitos brasileiros migraram para o Japão, em busca de oportunidade de emprego com melhor remuneração do que no Brasil. Verdade, pessoal, mas importante. Inclusive, eu tive um tio que na década de 80 ou de 70 foi para o Japão. Acho que ele morou lá 1 ano. Mas ele foi como mão de obra qualificada para estudar. É interessante porque faltou só colocar nessa questão aí, nesse caso, que principalmente descendentes de japoneses. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, inquietação, comente, curte, não gostou, não curte, bota o não gostei, é sempre importante também.
qualquer sugestão, qualquer coisa que quiser falar, nos comentários estou aí, estou disposto a respondê-los. Forte abraço e até a próxima. Valeu!